Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Totoso e bem-vindos a mais um vídeo. E esse aqui é um vídeo patrocinado daquela leva do Martins Produções, que a gente já trouxe 2 vídeos do Martins Produções. Se você quiser, tá aí procurando no canal, a gente reagiu ao do Taqueiro, não era? Não vou tentar, minha memória não é tão boa assim não. Era alguma coisa e eu não vou tentar ajudar, eu posso ser pior. Enfim, é um vídeo patrocinado, então se você quiser patrocinar um vídeo, só no comentário fixado, tabela de preço, a chave Pix. E se você quiser entrar no nosso servidor Discord, o link tá na descrição. E aí, esse aqui é um edit do Martins, só que ele fez sobre o Jiraiya de Naruto, né? Antes a gente tinha visto sobre um edit de um anime que a gente nunca tinha ouvido falar, daquele do suicídio, você lembra? Do moleque? Lembro. E esse aqui é do Jiraiya de Naruto, ele é um mestre do Naruto. Você já viu sobre ele naquela do E-Nerd, você lembra? Do Peter do E-Nerd, sim, onde ele fez o Naruto versus o Pain. Certo. E contou que o Jiraiya tinha sido derrotado pelo Pain e tudo. E eu tinha te explicado, né, como é que o Jiraiya era um personagem muito importante para os fãs e tudo, como é que ele foi muito marcante. A gente conhece ele desde o Naruto clássico, e ele foi até o Shippuden. A gente, com apego, o mesmo apego que o Naruto tinha com ele, a gente também tinha. E a gente vai estar vendo aí o edit dele. Certo. O nome da edit é A Minha Vida Tem Sido Cheia de Fracassos, cheia de vários fracassos. Que é muito sobre o que o Jiraiya também tem passado. Mas vai estar falando tudo aí, eu explico. Não, ok. Fechou? Ok, fechou. No mundo Shinobi, eu localizei o líder da Akatsuki. Não importa como você vive, é como você morre. Desculpa, Jiraiya. As tarefas mais difíceis sempre parecem ser as suas. A vida de um Shinobi não é medida por como ele viveu. O nosso trabalho agora é servir de exemplo e ajudar a próxima geração de Tsunade. E para conseguir isso, eu arriscaria a vida de bom grado. Mas ela é medida pelo que ele conseguiu realizar antes de morrer. Você, que é um grande pervertido, se tornará um grande ninja. E quando isso acontecer, você, meu jovem, deverá treinar seu próprio aprendiz. Esse aprendiz se tornará um ninja que trará uma grande mudança no mundo ninja. A profecia do grande Lorde Ancião dizia que estou destinado a treinar o revolucionário que poderia finalmente trazer paz a esse mundo conturbado. Mas em todas as minhas viagens, eu nem cheguei perto de encontrar esse aprendiz. Tsunade, nós estamos em guerra. Para apagar toda essa tristeza do mundo dos Shinobi, eu preciso encontrar o revolucionário da profecia. Tenho que escolher aquele que finalmente trará paz a todos nós. Enquanto formos amaldiçoados a viver no mundo dos Shinobi, não poderá haver paz. Eu tentei. Tantas batalhas. Não há nada que possa ser feito para parar essa guerra. Eu dei o melhor de mim para sempre fazer as escolhas certas. Ódio só gera ainda mais ódio e é assim que sempre será. Eu acreditei mesmo que era isso que o destino tinha reservado para mim. No fim das contas, eu bem sei que o que eu fiz era a coisa certa. Mas eu acho que eu estava errado de novo. Ah, não. Eu não tive essa impressão, não. Esse personagem principal, eu acho que a determinação dele de nunca desistir é realmente incrível. Ele é muito parecido com você, Sensei. Eu não sei como pôr um fim nisso, mas sem dúvida nós teremos paz algum dia. Enquanto existirem aqueles que acreditam que a paz é possível, ainda há esperança. Você vai achar o que procura, desde que você continue acreditando. Um dia vou quebrar essa maldição. Se a paz realmente existe em algum lugar desse mundo, eu vou o encontrar. E eu nunca vou parar de procurar. Alguém contornou a minha chuva. Pela sensação do chakra dele, é muito poderoso. É o Jiraiya. Jiraiya Sensei, não é? Que nostálgico. O Jiraiya não tá do nosso lado das coisas, não é verdade? Não deve estar. Então devemos matá-lo. É tarde para arrependimentos. Eu vim nesse corpo para matar o intruso e vou fazer exatamente isso. Parece que você se desviou do caminho do bem. O que aconteceu com você? Você não precisa saber. Você mudou muito mesmo, Nagato. Olha, quando você é machucado, você aprende a odiar. Mas se machuca outro, você se torna odiado e carrega um sentimento de culpa. Mas quando você entende a dor do outro, isso é o que te faz ter compaixão e te torna gentil. É isso que nos faz humanos. O que você quer dizer? Esse processo se chama crescer. Isso é crescer? Tudo que eu quero fazer é proteger os dois. Não importa o tipo de dor que eu seja forçado a suportar. Eu te entendo. O antigo você nunca... Nada aconteceu. Nada exceto a guerra.
Muitas pessoas morreram nesta terra. Toda aquela dor me obrigou a crescer. O que isso significa? Que mesmo crianças inocentes e tolas crescem quando enfrentam a dor. Mas abandonar o amor pelos amigos e pelo próximo, é isso mesmo que significa se tornar adulto? Ah, sensei, você ainda é apenas um homem. No entanto, eu, mergulhado em dores sem fim, amadureci e me tornei muito mais do que um homem. Do que você tá falando? Eu passei de homem a um deus. Você se tornou um semeador da destruição. E por isso, como seu mentor, é meu dever acabar com você. Nagato, você tomou a decisão errada. Em vez de tentar governar o mundo através da dor, poderia ter deixado isso para trás e usado seu poder para trazer a paz com a sua bondade. Por um breve momento, eu pensei que você fosse o escolhido. Adeus, Nagato. Eu tenho certeza que o mestre Jiraiya tá bem. Ele de todas as pessoas não iria... Ele não vai mais voltar. Foi isso que eu apostei com ele antes dele partir. Por favor, volte vivo, Jiraiya. Se eu perdesse você também, eu não sei. Já sei. Por que você não faz uma aposta comigo? Você aposta tudo na minha morte. Afinal, Tsunade, você sempre perde as suas apostas, não é mesmo? Porque ele sabe que eu nunca ganho nenhuma aposta que faço. Minha garganta! Jovem Jiraiya! Promete pra mim que se eu realmente conseguir voltar vivo... Eu tô brincando com você, Tsunade. Mas olha, eu te agradeço. A rejeição fortalece o homem. Eu não poderia dizer que eu sou um homem de verdade se não pudesse rir das coisas ruins que aconteceram comigo. Eu tenho que transmitir essa informação sobre a identidade do bem pro chefe. Jovem Jiraiya, aguenta aí! Não adianta. A minha garganta foi esmagada por aquele ataque. É inútil. Eu tô desmaiando. Eu realmente vou morrer agora? Será que eu falhei? E olhando para trás, a minha vida tem sido cheia de vários fracassos. Rejeitado continuamente pela Tsunade, incapaz de parar o meu amigo, e incapaz de proteger os meus alunos e o meu mentor. Comparado com os grandes célebres feitos dos Hokage, minhas ações são banais, coisas insignificantes. Eu queria ter morrido como algum dos Hokage. Uma história tão boa quanto os seus momentos finais. Eu vivi a minha vida sempre acreditando que as lições que eu aprendi tinham me aperfeiçoado. Eu jurei que realizaria um feito tão grande que eliminaria todos os meus fracassos. Eu morreria como um esplêndido shinobi. Mas isso, a minha história terminando assim. O grande Lorde Ancião profetizou que eu seria a pessoa que guiaria a revolução. A pessoa que faria uma grande escolha, que traria paz ou destruição ao mundo dos shinobi. Eu achei que ia derrotar o bem, parar a Akatsuki e salvaria o mundo. Mas no final, eu falhei nisso também. É muito triste. É uma pena que essa será a reviravolta final no conto do valente Jiraiya. Que história inútil ela acabou sendo. Ah, não. Eu não tive essa impressão, não. Eu acho que esse livro é maravilhoso. Esse personagem principal, eu acho que a determinação dele de nunca desistir é realmente incrível. Ele é muito parecido com você, Sensei. Então, eu estava pensando, eu quero muito que o meu filho, que está para nascer, possa se tornar um grande shinobi, assim como o personagem do seu livro. Por isso eu queria pedir a sua permissão para dar o nome dele ao meu filho. Naruto. Acho que é um nome maravilhoso. Vocês têm certeza? Vocês têm certeza disso? Você é o meu sensei, Jiraiya. Você é um ninja incrível e o seu talento é verdadeiro. Não existe alguém como você nesse mundo. É, aquela criança. Um dia você é Hokage e você vai ter que me respeitar. Meu nome é Naruto Uzumaki. Não esqueça, não vou voltar atrás da minha palavra. Esse é meu jeito ninja. Naruto, agora que eu tô pensando nisso, você é igual ao protagonista daquele romance. Perdoa os desejos do Minato e da Kushina. Ainda assim. Um verdadeiro ninja é aquele que resiste, não importa o que seja lançado contra ele. Deixe-me explicar uma coisa pra você. Só há uma coisa que importa se você for um shinobi. E não é o número de jutsu que você possui. Tudo o que você precisa é coragem pra nunca desistir. Nunca voltar atrás em suas palavras. Não importa o que aconteça. E nunca desistir, apesar das probabilidades de dizerem o contrário. Naruto, se esse é mesmo seu jeito ninja, então, como seu professor, eu não tenho nenhum motivo para reclamar. Porque, como todo mundo sabe, o aluno herda o jeito ninja do seu professor. Não é, Naruto? Não é isso mesmo?
Nunca desistir. Não importa o que aconteça, essa era a verdadeira escolha que eu tinha que fazer. Naruto, você é a criança da profecia. Agora tenho certeza. Eu deixo o resto com você. O conto do valente Jiraiya. Eu acho que tá na hora de largar a minha caneta. Eu tenho que dar um nome pra sequência. O conto de Naruto Uzumaki. Esse é um ótimo título. Cara, eu achei muito legal isso ali. Deu pra ter muitas lembranças aí da história. Mas você lembrou porque ele era... essa missão que ele tinha que fazer contra o Pain, e o Pain era o aluno dele que ele criou quando criança. Mas é porque desde criança ele teve essa pressão de falar, tipo assim, você vai crescer, você vai se tornar reconhecido no mundo todo, e você tem uma missão, você vai criar um aluno. Mas esse aluno tem duas opções. Ou esse aluno vai trazer a destruição do mundo inteiro, ou vai trazer paz pro mundo inteiro. Então ele botou essa pressão nele também, de toda vez que ele encontrava alguém que ele via potencial, ele falava assim, será que esse aqui é o cara? Eu vou treinar ele, vou ensinar ele tudo que eu posso, vou garantir que ele traga a paz. Então ele encontrou com os três, ele encontrou com o pai do Naruto, deu aula pro pai do Naruto também. Ele fez de tudo. Então ele tava mostrando como é que tudo que ele fez, na visão dele, foi fracasso. Tipo, essa Tsunade, ela se tornou... ela foi colega dele de equipe, né? Ele tomava fora dela toda hora, eles cresceram, foram reconhecidos como grandes ninjas, os dois, e ela virou Hokage da vila. Porque ele recusou também, né? E ele foi atrás dela. E tem essa questão porque ela é viciada em jogo. Ela foi encontrada, ela aposta dinheiro sem parar, e ela sempre perde. Essa que é a grande graça da história. Ela sempre perde o dinheiro. Ela sempre perde o dinheiro, não importa o que ela aposta, né? Então, essa brincadeira final deles era... Pra ela foi uma despedida, ela tinha certeza que ele não ia voltar. Então quando ele brinca com ela de aposta comigo que eu vou morrer, porque aí eu não morro, já que você sempre perde. E ela vê ele indo embora e chorando, né? Essa cena é muito forte também. Certo. Eles põem muito sentimento, né, na narração da história, assim, ou é a voz deles mesmo, não? Como assim? Tipo assim, essa narração... A dublagem, né? A dublagem põe sentimento. É assim mesmo, né? Tem carregado de sentimento. Mas tipo assim, a forma como o Martins coloca esse instrumental, no fundo, também te deixa mais comovida. Além de que na história isso não é um ponto de início e fim, né? Certo. Mas você vendo o anime, você sente mais ainda. Aqui é como se fosse um resumo de tudo, né? Da história dele. Eles pegam as falas principais do Jiraiya, tanto que você vê, tem até momentos em que retorna, né? Algumas falas. Mas eles pegam esse trecho e deixam passando os fundos. Mas lá na história você vai ver o Jiraiya, a Tsunade chorando, ele lutando, lembrando do Naruto no fim, né? No fim dele, quando ele tá ali afundando e tudo. E o Naruto volta pra vila e ele fala, cadê o Jiraiya? Sei lá o que. Aí o pessoal conta pra ele e você vê o Naruto comprando o picolé que eles compravam juntos, onde eles dividiam. E ele chorando, olhando pro nada. E você sente muito mais ainda do que no vídeo. Entendi. Ainda mais. Que é como... Porque quem perde uma pessoa, tipo assim, na vida, com certeza entende o que o Naruto estava sentindo naquele momento. Porque o Naruto cresceu sem um pai. Então ele teve vários pais ao longo da história. Mas definitivamente o Jiraiya era o pai mais pai dele. Entendi. Né? Então, a gente sabe como é que foi, né, passar aquilo. E ele revisando tudo, falando como é que tudo que ele fez foi só fracasso, né? Ele parecia tanto que o que ele estava fazendo ia chegar a um lugar e não chegava em nada. E ele tinha que fazer tudo de novo. E essa cena também é muito legal do Minato falando com ele, tipo assim, eu queria botar o nome do meu filho que nem o protagonista desse livro, e é o nome de Naruto, que é super da hora. E essa relação que eles tinham, né, porque quando o Naruto começa a se encontrar com o Jiraiya, eu não me lembro, tipo assim, do Jiraiya demonstrar, tipo assim, já tá ligado quem que é ele, fala assim, você é o filho do meu aluno ainda. Não, ele não fala nada, né, a gente não sabe dessas coisas. Certo. Vai se mostrando ao longo da história. E aí na morte dele, ele tendo convicção de que eles fizeram até isso aqui como se fosse a imaginação do Jiraiya na hora que ele escreveu o livro. Aí é o Naruto eu tô pensando. Ó, vou tirar até o som aqui porque eu acho que estourou legal. Aqui, ó, é um Naruto, só que com um design mais shadzão, sabe? Fez mais quadrado, alto, sério e tal. Como se fosse a imaginação do Jiraiya de como que era o protagonista dele, né? Entendi. E ele fala, porque um dos grandes vilões é amigo do Jiraiya, né, da história. E ele tentou parar esse amigo dele de ir pra esse lado ruim. Ele também não conseguiu. O amigo dele ainda continua sendo totalmente maligno. Então ele foi analisando esses feitos dessa forma, mas ele, no final das contas ele conseguiu. Ele criou e treinou o garoto da profecia que trouxe a paz pro mundo. Então, na verdade, a vida dele tinha
muitos fracassos, mas que no final deu certo, Que né? cumpriram o propósito dele. Um propósito, né? Propósito, Que é mais ou menos a vida da gente, né? Um monte de fracasso pra cumprir um propósito no final. Mas como ele que também vai dar deixou certo. peso, né? Ele falou, tipo assim, que a morte do Shinobu é mais importante, né? Como que ele morre bravamente, e também tá. os feitos que ele teve em vida, né? Entendi. Essa questão dele de não desistir também é uma das vontades que eu acho que ele passa pro Naruto no meio, né? Dessa coisa de encontrar a paz. E por mais que ele fracassou muito, ele nunca parou, né? Ele nunca falou, tipo assim, fracassei muito, já deu. Ele sempre continuou, né? Ele entendia esse propósito dele e não fugiu do propósito dele, né? Tem hora que parece que tá saindo de um sapo, assim, dentro do Tem. sapo. Eu imaginei que essa cena ia ficar, mas é um jutsu, né? Ele é o Jiraiya. Se você for ver, tem muitos sapos aparecendo nessa história, né? Porque ele fez um contrato com os sapos, né? Com o mundo dos sapos. Então ele invoca sapos e muitos jutsus deles. Essa é a partezinha que eu não gosto muito, né? Não gosta tanto? É. Existe um mundo dos sapos em que ele consegue chamar um sapo daquele mundo pra esse, Tem que né? tinha que ser o sapo, né? Eles fazem tanta coisa no sapo. É porque também tem uma história... Eu Conto não- acho que já falou isso. Tem não já? muitos contos, né, em relação ao significado do sapo pra eles, né? Porque pra gente é um bicho meio, tipo assim, às vezes é um bicho nojento, né? Uma coisa tipo... Mas pra lá é um outro tipo de visão, eles comem sapo lá, tipo assim, numa boa. Não é um bicho horrível, até, eles veem até como uma coisa boa porque ele come as moscas, né? Ele também tem um... Eles têm até o seu benefício. Mas o ponto aqui é dessa questão da dualidade, porque ele foi o mestre de Naruto, então Naruto também invoca os sapos. Ele também foi ensinado a invocar os sapos, fez um contrato com os sapos. E o Orochimaru, que é amigo do Jiraiya, invoca cobras. E é aquela grande briga das cobras, né, com relação ao sapo. E da mesma forma, né, como se fosse uma rixa. Né? Entendi. Como se fosse o sim ou não, o bem ou mal, o 1 ou 0, entendeu? Esses opostos, eu acho que foi feito pra isso. Entendi. Além de que, tipo assim, dentro da obra, os sapos são super da hora também, tá? Tem sapo gigante que tem espada, muito louco. Entendi. Mas esse provavelmente era um jutsu dele pra poder se infiltrar, né? Que ele tá tentando infiltrar no lugar pra pegar o Pen de surpresa, né? Digamos assim. Mas é isso aí, cara. Ele, que nem tinha falado, né? Ele foi ali. Ele até pensou, né? Que ele ia derrotar o Pen e aí ele ter feito um grande feito, mas ele só morreu. Mas antes da morte dele, ele escreve nas costas do sapo, né? A dica que é... Tipo assim, o Pen não está entre eles. Que na hora eles não entendem, mas aí depois o Naruto pega que, na verdade, os Pens que ele tá vendo são só marionetes controlados pelo Nagato em outro lugar. Que o Jiraiya percebeu no momento final, e isso foi muito importante. Então, não é que foi inútil de verdade, mas sim a visão do Jiraiya em relação àquilo, né? Tá vendo os sapos aqui no ombro dele também? Ah, não tinha percebido. Percebi agora. Ele escreveu nas costas desse sapo aqui, ó. Que ele escreveu o negócio. Mas é isso, cara. Esse edit eu imagino que seja tipo uma homenagem, né, pro personagem. Não, ficou muito bem feito, né? Ficou bem legal. Tem uma parte onde o sapo, que eu achei que você podia achar estranho, que o sapo fala assim, você é um tarado, né? Alguma coisa Eu não tipo. vi isso. Não. Quando o sapo tá falando com ele, ele fala assim, você... Cadê? Eu me perdi onde é que o sapo passa... Onde o sapo passa a profecia pra ele, sabe? No início ele passa a profecia, exatamente. É aqui mesmo. Que eu achei estranho um sapo passar a profecia, mas tudo bem. É porque ele é o velho sapo, um sapo, tipo, sábio, né? Como se fosse um idoso, não é mesmo? Tipo assim, na visão deles que ele profetiza as coisas. Aqui, ó. Você é um grande pervertido. Você que é um grande pervertido, se tornará um grande ninja. Mas por quê? Porque ele realmente era quando ele era jovem, ele era, tipo assim, muito... Pervertido, acho que é a palavra. Acho, tipo assim... A relação a mulheres? A mulheres, exatamente. Tá, ao longo da obra... Mas quando ele fala isso, ele já é um adulto. Não, fala isso com ele criança. Ah, fala isso com ele criança? A profecia vem pra ele ainda é novinho? Exato, por isso que ele falou que ele vai se tornar um grande ninja. Ele era só um jovem. Que é isso? Ele era assim, ó. Ele tava assim, ó. Entendi. Não, mais novo ainda do que isso aqui. Achei pesada a palavra pervertido. Não precisava ser tanto, né? Primeiro tem a questão da tradução, que pra sim. gente tem, tipo assim, escalonações de, tipo assim, taradão, pervertido, tipo isso. E pra eles, às vezes, não seja tudo isso. Mas é porque o humor japonês tem muito disso, entendi. Então... Ele vai treinar o Naruto, às vezes ele deixa o Naruto sozinho e vai atrás de um monte de mulher por nenhum motivo. Entendi. Então ele tem um Naruto na dublagem brasileira, eu acho que é um lunático quem assistiu o Naruto clássico no japonês original, mas o Naruto chama ele de sábio tarado a todo momento, né? Então as pessoas falam assim, como é que você fala isso do seu mestre? Como é que você fala do grande Jiraiya? Alguma coisa assim dessa forma. Só que para eles não tem esse peso, né? É só uma coisa engraçadinha. Entendi. É como um alívio cômico pra história, né? Que é da fase mais criança. Entendi.
E, enfim. Até porque o Jirai também escreve romances, né? Ele escreve contos mais picantes, digamos assim, também dentro. Ele é um escritor, né, no fim das contas. Mas, enfim, é isso, tá? O que eu posso passar do personagem é isso. Mas eu acho que é isso. A gente pode estar futuramente vendo alguma música sobre ele. Eu acho que não tem mais nada pra contar. O que tá vendo na minha cabeça agora, mas na música vai... Talvez passe melhor também a situação. Não, mas ficou uma boa homenagem mesmo, eu achei bem legal. Ficou assim, uma boa história contada do início ao final. Sim. Eu gosto muito do design dele também, porque ele usa aqueles sapatinhos que são tipo assim, um sapatinho aqui com 2 colunas de madeira, sabe? Tá. Eu não sei... 2 taquinhos de madeira, isso, né? Exatamente. Fica bem legal o designzinho que ele usa. Mas é isso aí, essa questão do ninja, né? Também não é um ninja tão parecido com o que a gente conhece aqui, daquela coisa do ataque oculto, né? Porque ali na obra os ninjas fazem lutas com poderes extremamente, tipo assim, chamativos, né? Digamos assim. Então, exatamente aquele ninja que a gente imagina, talvez, de outros lugares que a gente viu. Entendi. Mas é isso aí, ele foi um personagem extremamente impactante para a obra, tá? Não vamos mentir. Muito bem. Mentir aqui. Mas isso aí tem só 6 meses. Este lançamento aqui do Martins Produções, pessoal, se vocês puderem estar fortalecendo aí o canal do homem, brabo demais. E que venham mais patrocínios do Martins Produções também, fechou? Pelo menos te interessou mais, né, o personagem? Não, achei legal, porque deu um apanhado geral, assim, do início ao fim da vida dele, né? Foi um trajeto da história dele. Uma trajetória inteira ali, né? Porque no fim das contas, quando você tá na beira da morte, é o que você faz, né? Porque quando a gente vai vendo várias coisas sobre a história, a gente vê todo mundo misturado, né? E ali eu acho que pegou a vida dele, uma linha, né? Verdade. Uma linha do tempo dele ali, ficou mais fácil de visualizar, eu achei. Perfeito. Achei. E é isso aí. E lembrando também só que ele treinou o pai do Naruto, e ele virou um Hokage, o pai do Naruto, foi um grande ninja, porém ele morreu pra poder selar numa luta contra a raposa, né? Ele que selou a raposa no próprio filho, né? Entendi. Então foi por isso que o Naruto também cresceu sem pais. No dia que o Naruto nasceu, o pai dele... Eu lembro, acho que e a mãe dele morreu no mesmo assim, ataque. Né? Mas o pai dele teve grandes feitos também. Eles se consideram um dos maiores Hokages que teve ali na vila. E é isso aí, gente. Ok. Se vocês quiserem comentar mais sobre o conteúdo e da história, é muito tempo que eu vi Naruto, muitos episódios, então posso ter confundido alguma coisa, com certeza, escrevam aí. Puderem estar recomendando uma música também, que acho que eu não consigo lembrar de nenhum patrocínio de Naruto aqui, então a gente vai ficar um bom tempo sem ver. Mas eu não queria perder o costume, né? É uma obra muito legal, muito, muito clássica. Mas isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, pessoal.